Treta da semana. Adoro uma treta, eu sei que vocês também. E o papo de hoje é sobre Founder Mode versus Manager Mode. Do que se trata isso? Você já deve ter ouvido falar aquela clássica frase do Steve Jobs. Ele dizia que não faz sentido nenhum contratar pessoas inteligentes e dizer para elas o que fazer, mas sim contratar pessoas inteligentes para dizerem pra gente o que a gente precisa fazer. Só que esse papo foi totalmente disruptado essa semana. Brian Chesky, sabe quem é? Um dos fundadores, cofundador do Airbnb, um dos unicórnios, uma das empresas de maior sucesso nos últimos anos. Ele foi num evento, no Y Combinator, onde tinham vários fundadores de várias empresas, vários unicórnios do mundo inteiro, e disse o seguinte: essa ideia está totalmente equivocada. Ele tentou fazer isso muito por pressão de conselheiros e investidores na própria Airbnb. E ele disse que, com o tempo, a diferença entre o modelo de gestão de um fundador e o modelo de gestão de gestores começou a tornar a gestão no Airbnb mais distante. Ou seja, aquela essência pela qual a empresa surgiu começou a se perder. Mas isso parece totalmente com um contrassenso, né? A gente, fundador, ouve muito o seguinte: com o tempo, você tem que parar de fazer a microgestão, você tem que trazer pessoas mais capazes que você e começar a delegar. E, de fato, a microgestão ela não é positiva, mas não se trata entre uma disputa entre microgestão e uma gestão mais moderna, mais corporativa, como muitos fazem crer que quando uma startup cresce, é aquela que vai fazer ela funcionar. O perfil do fundador, ele é muitas vezes focado no propósito, na estratégia, na essência e na inovação, enquanto o perfil do gestor é mais ligado nos processos, na gestão de metas, no desenvolvimento contínuo das pessoas. Claro que eu não estou falando que uma empresa de 20 tem que funcionar da mesma maneira que uma empresa de 200 pessoas, de 2.000 ou de 20.000 pessoas. É claro que com o tempo os níveis de gestão têm que ser desenvolvidos, mas as grandes empresas que mudaram o mercado, as grandes startups que se transformaram em unicórnios ou que transformaram totalmente o mercado, mantiveram, pode reparar, sempre aquela essência, aquele fogo inicial pelos quais elas foram fundadas. A maneira como um fundador se envolve nos problemas e a maneira como um gestor se envolve é, de acordo com Brian Chesky, muito diferente. Ele diz que o fundador se preocupa o tempo todo com certos detalhes que o gestor não se preocupa, e que é isso que com o tempo vai acumulando e mudando aquela cultura inicial, totalmente inovadora, ágil e moderna das empresas quando elas surgem. O Brian Chesky diz que encontrou inspiração para trazer esse tema de volta exatamente na maneira como Steve Jobs trabalhava. Apesar da frase que eu falei lá no início, o Steve Jobs ele fazia questão de se envolver naqueles produtos que ele considerava estratégicos para a empresa. Quem nunca ouviu a história de como que ele se envolveu no lançamento, até na própria definição do iPod, do iPhone e de todos os outros produtos que a gente utiliza hoje, obviamente antes dele deixar a Apple. Mais do que dizer se o Founder Mode ou o Manager Mode, se um dos dois é o correto para se tocar uma empresa, o mais importante é trazer essa discussão de volta à tona. Muitos dos fundadores disseram se sentirem incomodados pela maneira como conselhos e investidores vieram tratando esse assunto ao longo dos tempos. Ele até usou a frase gaslighting, né, que na verdade, o termo gaslighting, que na verdade fala quando você tenta de alguma maneira mudar a percepção de alguém trazendo elementos que não necessariamente são reais. Eu acredito que com o tempo a gente vai ouvir mais e mais sobre esse Founder Mode. Como fazer com que ele conviva com o Manager Mode nas empresas. E vocês, nas empresas de vocês, nas startups de vocês, ou nas startups com as quais vocês trabalham, vocês já viram essa discussão acontecer? Se você é fundador, não tenha medo de manter a sua essência, não tenha medo de defender um propósito, não tenha medo de fazer com que aquilo que você sempre fez dar certo à empresa deixe de fazer parte do seu dia a dia. O nosso papel como fundador não é seguir regras. Não foi seguindo regras que várias das startups que disruptaram o mercado chegaram até onde chegaram. O nosso papel é continuar defendendo propósitos, compartilhando sonhos, questionando o status quo. Essa treta não vai ser só para essa semana. Eu espero que a gente ouça falar muito sobre isso ainda. E eu queria ouvir as ideias de vocês. Manda para cá.